Segundo dia da 27ª Conferência da UNALI, debate as inovações tecnológicas na educação. Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias debate a implementação de cidades esponja no estado. E Rio pode ter um selo chamado Produto Fluminense. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Como usar os avanços tecnológicos para aprimorar a educação de crianças e adolescentes? Esse foi um dos temas debatidos no segundo dia da 27ª Conferência da UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O primeiro painel do dia abordou a relação da educação com as inovações tecnológicas, pensando nos novos modelos de ensino para os próximos anos. Para os palestrantes, investimento em educação é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Eles destacaram a necessidade de investir nas escolas públicas, já que mais de 80% das crianças, jovens e adolescentes estão matriculados nas redes municipal e estadual. Para Cláudia Costin, especialista em educação e fundadora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, são necessárias algumas mudanças para que a educação no país continue avançando. Para melhorar a educação no Brasil, nós precisamos, em primeiro lugar, tornar a profissão de professor mais atrativa para reter os talentos que nós temos na profissão. E isso quer dizer não só atraí-los e retê-los, como formar melhor o professor para a sua prática. Hoje em dia, a formação que é oferecida aos professores, ela é excessivamente teórica e quase sem diálogo com a prática. Mais do que isso, nós precisamos tornar a educação semelhante aos países de mesmo nível de desenvolvimento, quer dizer, educação integral em tempo integral. Nenhum país tem só 4 ou 5 horas de aula, nós precisamos ter uma aula mais dialogada, com uso de metodologias ativas para que as coisas funcionem melhor. A emoção tomou conta do plenário quando o deputado Adolfo Brito, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, relembrou a tragédia em decorrência das chuvas, quando mais de 180 pessoas perderam a vida. O parlamentar fez questão de agradecer cada parlamento que colaborou com doações e assistência ao Estado. As Assembleias Legislativas ajudaram dentro de suas condições e possibilidades. Eu queria destacar a grande maioria, inclusive a presença de deputados de outros estados, Zanquim, nos deu um ânimo muito maior para enfrentar aquele momento difícil durante o mês de maio. Outro tema abordado nessa 27ª Conferência da UNALI foi o papel das escolas do Legislativo na formação e capacitação de servidores e do público em geral. Durante todo o ano, a Escola do Legislativo da Alerj oferece cursos, palestras e seminários com debates importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Desde 2017, 164 pessoas concluíram os cursos de pós-graduação da Alerj. No momento, a escola realiza o curso de Fiscalização, Controle e Orçamento Público. E para o próximo ano, todas as vagas disponibilizadas para o curso de pós-graduação em Gestão do Poder Legislativo já foram preenchidas. Hoje a gente apresentou alguns cases de sucesso das escolas do Legislativo do Brasil e no Rio, uma das frentes educativas da Alerj são os cursos de pós-graduação. Então a gente mostrou que a partir de 2017 a Alerj conseguiu uma autorização junto ao Conselho Estadual de Educação e a partir de então se tornou uma escola de governo e passou a chancelar os seus próprios cursos de pós-graduação. O Estado do Rio pode criar um programa de educação e fiscalização para evitar que pessoas que tenham porte de arma saiam armadas sob efeito de bebidas alcoólicas. O projeto de lei do deputado Carlos Mink recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com o parlamentar, a ideia é lançar a campanha Se Beber Não Ande Armado, inspirada no modelo da Se Beber Não Dirija. O objetivo é esclarecer e prevenir sobre a incompatibilidade do porte de arma de fogo e a ingestão de bebida alcoólica. A proposta foi bastante discutida entre os deputados e foi aprovada com emendas. Essa lei se inspirou em casos de agentes que
haviam bebido, estavam adernados, usaram a arma e indevidamente causaram tragédia. E aqui houve uma grande polêmica como fazer, mas acabou que foi aprovado com emendas e essa campanha vai ser muito importante. Eu tenho certeza que muitas mortes e acidentes serão evitados. A gente colocou punições diferenciadas, segundo a gravidade, e diferenciadas para um agente público e, por exemplo, para um CAC, colecionador, atirador ou caçador. Mas o importante é o princípio geral. Se beber, não use arma. A CCJ também aprovou outro projeto do parlamentar que obriga a distribuição de equipamento de proteção individual, EPI, a todos os trabalhadores que atuam no controle e combate de endemias no Estado. Isso veio de uma audiência pública que nós participamos na Fiocruz, há cerca de 6 meses atrás. Haviam mais de 600 agentes de endemias e eles reclamavam que não tinham os equipamentos, não só a máscara, mas luvas, botas, etc., e ficavam muito vulnerabilizados. Depois de muito debate, nós então fizemos esse projeto que atende à reivindicação de milhares de agentes que combatem as endemias, defendem a nossa saúde, mas que eles próprios estão indefesos, sem proteção. Outro projeto aprovado pela comissão é o do deputado Vinícius Cozzolino, que obriga o anúncio de crianças perdidas em shows e apresentações culturais no Estado. O projeto recebeu o parecer pela constitucionalidade com emendas e agora vai a plenário para discussão e votação. Muitas crianças ficam perdidas e os shows, os espetáculos não conseguem fazer com que esse comunicado chegue até os pais. E alguns artistas cujas produções se negam a fazer com que esse comunicado chegue aos responsáveis, não se sentem obrigados a dar o recado. E essa lei vai obrigar a que essa comunicação seja realizada. O Estado do Rio pode ter uma campanha de conscientização sobre alergia alimentar em animais domésticos. A proposta do deputado Fred Pacheco foi aprovada e tem o objetivo de promover ações educativas para informar a população sobre as causas, sintomas, formas de prevenção e tratamentos. Quanto mais conhecimento a gente passa para as famílias, mais a gente pode ter o tratamento adequado para garantir a qualidade de saúde, né, dos pets, enfim, dos animais domésticos e também o que garante a saúde da própria família. Então, acho que a gente dá essa possibilidade de conscientização só ajuda e contribui ainda mais para a qualidade de vida de toda a população. Os voluntários dos movimentos de escotismo, bandeirantismo e desbravadores poderão passar a contar com o benefício de meia entrada no Estado. Segundo o deputado Fred Pacheco, autor do projeto de lei, o objetivo é colaborar com o crescimento sadio das crianças, adolescentes e jovens. A proposta recebeu parecer favorável e será analisada pelo plenário. São pessoas que ajudam e contribuem de maneira muito clara para que a sociedade seja cada vez mais ética, moral, que tenha de fato os valores patriotas cada vez mais definidos, né? Muitos também, alguns ligados até a questões religiosas, que isso fortalece ainda mais os vínculos familiares. Então a gente entende que isso só estimula cada vez mais que os jovens estejam inseridos nesses movimentos para garantir cada vez mais um crescimento forte, saudável, que seja uma sociedade fortalecida, com valores familiares. A Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias, em parceria com a Comissão de Assuntos Municipais, realizou nesta quarta uma audiência pública para debater a implementação de cidades esponja no Estado. A ideia é propor soluções que possam minimizar os impactos provocados pelas mudanças climáticas e tragédias ambientais. O conceito de cidade esponja tem relação com o planejamento urbano e está ligado à redução no risco de inundações e diminuição da sobrecarga nos sistemas de drenagem. Entre os resultados positivos dessas iniciativas estão a garantia de autossuficiência hídrica dos municípios e a melhoria da qualidade da água. Para isso, é necessário criar áreas mais permeáveis nas cidades. O vereador Samuel Sanseverino
Destacou os problemas provocados pelas fortes chuvas na região serrana do Rio de Janeiro e falou sobre os benefícios de transformar o município de Areal em uma cidade esponja. A gente tem sofrido muito com os impactos das mudanças climáticas, a gente que é vizinho, né? Então acaba sofrendo muito, principalmente ali na região serrana, para o início da Centro-Sul Fluminense. E você falou muito bem, Yuri, com relação à cidade das cidades esponjas, o que a gente pode fazer como municipalidade, como órgão público, de trazer essas políticas, coisas que não são difíceis, como os bueiros inteligentes, telhados verdes, onde eu acho que o poder público poderia começar dando o exemplo, né, nas repartições públicas. Eu acho que a gente tem que incentivar a iniciativa privada no sentido de a gente dar, como o IPTU verde, a gente dar um desconto, dar uma possibilidade para aquela população ter um desconto no IPTU e ela botar em prática essas soluções. O coordenador da Frente Parlamentar elencou uma série de propostas para a implementação das cidades esponja. A implementação de jardins de chuva, a implementação de bueiros ecológicos, a ideia de ampliar as áreas verdes, até mesmo os tetos verdes sobre os prédios e tudo isso, são ideias de arquitetura e urbanismo, ideias que envolvem vários setores técnicos que a gente precisa absorver nas gestões públicas dos nossos municípios. Então, o nosso objetivo aqui da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias é nessa mudança de novos governos que vão assumir nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente poder incutir esse tipo de visão para as nossas cidades. A Frente Parlamentar de Doenças Raras, coordenada pelo deputado Munir Neto, completou 1 ano de trabalho nesta quarta-feira. Uma das lutas do grupo de parlamentares é garantir atendimento especializado e o fornecimento de medicamentos específicos para pessoas com doenças raras. Entre as ações, uma audiência pública sobre triagem neonatal que capacitou mais de 400 profissionais de saúde no estado para detectarem sinais e sintomas de doenças raras. O projeto foi pioneiro no país. Também foram realizadas parcerias com as secretarias de saúde de Santa Catarina e São Paulo, Hospital das Clínicas da capital paulista, Fiocruz, Instituto Vital Brasil e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde para o intercâmbio de informações sobre a viabilidade do Estado do Rio produzir ou importar hidrocortisona para fornecimento gratuito de medicamentos aos pacientes com insuficiência adrenal, doença de Addison. 1 ano de sucesso, avançamos muito. É claro que precisamos avançar cada vez mais, mas tivemos várias conquistas. A frente elaborou a cartilha Você Sabe o que é uma doença rara? E iluminou o Palácio Tiradentes com as cores símbolo das doenças raras. Durante a Semana Mundial das Doenças Raras esse ano, também foi feita a divulgação do Estatuto dos Raros nas mídias sociais, na internet, na TV e rádios do Estado do Rio, Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, além das regiões serranas do Rio, Sul e Norte Fluminense. Nós queremos dar vez e voz para os raros. E esse estatuto vai somar para isso. É muito importante a gente falar que existe o Estatuto da Pessoa Idosa, existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, temos agora o nosso Estatuto para Doenças Raras, que são todos muito importantes, muito bem escritos, mas que precisa ser cumprido. Então nós vamos trabalhar agora para que o Estatuto dos Raros seja cumprido. Durante o encontro desta quarta-feira, a atriz Yohama Eshima contou o que é ser mãe de uma criança com doença rara. Tom Eshima, de 4 anos, precisa de medicamentos especiais. Ele tem a doença complexo de esclerose tuberosa, que é um distúrbio hereditário que causa o desenvolvimento de nódulos anormais no cérebro com alterações na pele. Olha, eu como mãe atípica, me sinto mais assegurada, sinto que eu tenho uma rede de apoio, aonde eu consigo acessar, então eu sei o meu direito, eu sei também do meu dever como cidadã e eu sei a quem eu posso pedir ajuda.
na verdade. Eu acho que ter esse estatuto é uma forma da gente não se sentir tão sozinhos enquanto famílias atípicas. Hoje eu entendo que no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma frente parlamentar, né, que fala sobre as doenças raras, e temos um estatuto que a gente pode se assegurar de quais são os nossos direitos, principalmente a hora que uma criança nasce, na hora que a gente precisa de uma terapia, de um medicamento, quais são os nossos direitos. Antes de encerrar a reunião, o deputado Munir Neto homenageou pessoas que contribuíram com a frente parlamentar, com moções de aplausos e congratulações pelos trabalhos desenvolvidos em um ano. O Rio de Janeiro pode ter um selo chamado Produto Fluminense. O objetivo é atestar a origem e incentivar o consumo de produtos hortifrutigranjeiros produzidos no estado. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada no plenário e segue para a análise do governador. Veja como foram as votações na matéria de Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira foi discutida a proposta do deputado Brazão, que cria o projeto Grafite, com o objetivo de implementar políticas educacionais e culturais para fomentar a prática do grafite como arte urbana. O projeto prevê um concurso anual, organizado pelas secretarias de Educação e de Cultura do Estado, para escolher a melhor arte de grafite. As obras premiadas vão permanecer em locais públicos e devem ser preservadas pelo poder público estadual. A matéria foi aprovada e segue agora para a sanção do governador. Também foi analisada a mensagem do Poder Judiciário, que trata da atualização da Lei de Organização e Divisão Judiciárias no Estado. De acordo com a justificativa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues, o objetivo da matéria é promover a modernização da lei, adequando a estrutura do TJ e das diferentes comarcas do Estado para garantir mais eficiência, agilidade e economia no serviço prestado à população. O texto estabelece, por exemplo, a criação de juízos digitais e virtuais, além da transformação de cargos da magistratura sem aumento de despesas. Por emenda, os deputados garantiram que a criação e extinção de comarcas continue sendo feita por projeto de lei. Votado o projeto que cria o selo Produto Fluminense para atestar a origem e incentivar o consumo de frutas, hortaliças, mel e ovos produzidos no estado do Rio. O selo vai ser concedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento aos produtores que comprovarem a origem do produto, preencherem os requisitos de qualidade e recolherem impostos que incidem na cadeia produtiva. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A gente tem uma produção agrícola intensa. Temos produtos que são genuínos do estado do Rio de Janeiro. O intuito desse projeto de lei, aprovado hoje no plenário da Assembleia, é valorizar a produção local, estimular o produtor do Rio de Janeiro e fazer com que esse produto genuíno do nosso estado possa ser reconhecido, tenha um valor agregado a esse produto e que a gente possa colocar o Rio de Janeiro na vanguarda, contribuindo para o incremento econômico e o desenvolvimento do nosso estado. As gestantes atendidas na rede pública de saúde devem ter acesso a informações sobre a maternidade em que será realizado o parto e onde podem ser atendidas em casos de intercorrências no pré-natal. A vinculação da gestante à maternidade deve ser feita assim que ela se inscrever no programa de assistência pré-natal. A deputada Tia Ju, autora da proposta, lembra que o acesso às informações necessárias sobre a maternidade onde o parto vai acontecer é um direito da mulher já previsto em lei federal. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. E passou pelo segundo dia para recebimento de emendas o projeto de resolução que altera trechos do regimento interno da Alerj. A proposta modifica os horários das reuniões de comissões da Casa e das sessões plenárias. Segundo o texto, as comissões permanentes, especiais e de inquérito devem acontecer entre 9 da manhã e 3 da tarde, de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, quando acontecerão das 2 às 6 da tarde. Já as sessões ordinárias no plenário permanecem às terças e quartas, das 2 às 6h30 da tarde, e às quintas mais cedo, das 9h30 da manhã às 2 da tarde. Já as sessões solenes serão feitas de segunda a quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde, e às quintas, das 2 às 6 da tarde. A matéria retorna à pauta nesta quinta-feira.
Foi analisada em primeira discussão a proposta do deputado Márcio Canella, que determina a impressão de senhas em braille para o atendimento de pessoas com deficiência visual em órgãos públicos e instituições privadas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna à pauta para mais uma votação. Pode ser criado no Rio o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas Esportivas, Cassino e Jogos de Azar, conhecido como ludopatia. A proposta do deputado Andrezinho Siciliano prevê a implementação de um atendimento telefônico com orientações e informações de apoio aos apostadores compulsivos. As casas de apostas, aplicativos e sites devem expor de modo claro e visível a frase: a prática de jogo pode viciar e provocar problemas emocionais e financeiros. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Profissionais de saúde, assistência social e educação podem ter que comunicar à Secretaria Estadual de Saúde qualquer caso de subnutrição infantil percebido em função de suas atividades profissionais. A regra também vale para as instituições públicas e particulares de ensino, como creches, berçários e escolas. A autoridade de saúde que receber a notificação deve tomar as providências necessárias, podendo encaminhar os casos ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Estadual para a instauração de possíveis processos. A proposta da deputada Marina, do MST, retorna à pauta para a segunda discussão. Já o deputado Luiz Paulo pretende incluir a Secretaria de Fazenda do Estado na fiscalização das atividades petrolíferas. A proposta altera a lei que regulamenta o poder de polícia do Estado na fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás e institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização. Segundo o texto, a fiscalização da taxa deve ser feita em conjunto pela Secretaria de Fazenda e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O projeto retorna à pauta para mais uma discussão. Quando criamos a taxa, não cabia a gente botar um projeto de lei, como é que ia dividir a taxa? Porque eu estaria invadindo competência do Executivo. E passou-se um ano e a taxa não foi regulamentada, porque a Fazenda e o Meio Ambiente não chegaram a um acordo. Aí a Fazenda esteve comigo, mandou uma sugestão de mudança de redação para a própria lei não deixar dúvidas de que essa participação é dupla. Então nós apresentamos essa redação, porque passado um ano, nos cofres do Estado, ainda não caiu R$1 e não fez com que o meio ambiente fosse protegido pelo INEA, nem que o cofre público fosse protegido pelas ações fazendárias. Outro projeto do deputado Luiz Paulo altera a lei de 2019 que criou o Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. A medida estabelece que a lei deve valer a partir de 1º de janeiro de 2020, enquanto estiver em vigor o regime de recuperação fiscal ou qualquer outro programa que o substituir. O parlamentar explicou que a proposta visa adequar a legislação em vigor à criação do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, pelo Congresso Nacional. O texto recebeu 3 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Se o Estado quiser aderir ao PROPAG, que vai ser votado semana que vem na Câmara e retorna ao Senado, tudo está encaminhado para acabar tudo esse ano, o Estado, em 25, ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele fica no regime ou vai para o PROPAG. Eu, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma que o Estado vai buscar o PROPAG. Aí ele sai do regime. O que diz a lei do FOT no seu artigo final? Que o FOT vale enquanto o Estado estiver no regime de recuperação fiscal. Se você mudar do regime para o FOT, nós vamos botar uma vírgula de ou outro programa que vier a substituí-lo. Simples. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube, pelas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.